E aí galera, está começando mais um episódio do Café com Pão de Queijo, o podcast mais mineiro da podosfera. Eu sou Everton Silva no comando desse programa maravilhoso, pronto para te abduzir. E aqui ao meu lado está ela, Bianca Reptiliana. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje no programa nós iremos falar sobre aliens. Isso mesmo, que você acabou de escutar, aliens. Você deve estar se perguntando, será que aquela sua professora esquisita do colégio que você tinha antes, ou aquele seu vizinho estranho, será que eles são alienígenas? A resposta para isso e outras perguntas está aqui no programa de hoje. Então arreda o seu banquinho para cá e vem com a gente. Bom, é o seguinte, eu queria muito que a Bianca gravasse um podcast comigo. E eu pensei assim, eu até perguntei pra ela, assim, qual o tema que ela queria gravar. E ela me veio falando que ela queria falar sobre alienígena. E eu estou realmente muito curioso pra saber o que ela tem pra me falar sobre alienígena. É porque eu sou um especialista, você sabe que eu tive experiências, né? Contatos extraterrestres. Meu Deus, eu não sabia, você é um especialista em alienígenas, né? Lógico. E recentemente a gente teve aí o caso de Magé, né? Que um OVNI caiu em Magé, né? Que eles falam que os moradores, eles estavam lá, eles começaram a ter relatos, né? De avistamento de luzes e depois eles viram um clarão azul, que eles falaram, e logo depois caiu um OVNI aparentemente lá, né? Aí o exército, não sei o que, deve ser do exército mesmo, que cercou o local, né? Ninguém consegue chegar lá para poder ver. Então, né, eu acho que é um assunto bem atual, já que a gente que acabou de cair um OVNI aí também, né? E também a NASA confirmou que existem OVNIs, né? Pentágono, se eu não me engano. O Pentágono lá confirmaram a existência de OVNIs, né? Então, nada mais justo que a gente falar sobre alienígena agora. Exatamente. Não é verdade? Eu gostaria de começar a puxar esse assunto, Miaca, falando o seguinte, porque não é só você que é especialista em alienígenas, sabia? Eu também sou especialista, bastante. Como assim? Eu não sabia disso. Eu sou Tô surpresa. Eu sou um grande conhecedor de alienígenas. Assim, eu não tenho preconceito com nenhum, afinal de contas eu tenho vários amigos que são, inclusive. Nossa, por isso eu não esperava. Bom, eu não sei se você conhece, mas tem uma raça que chama Sirianos. Você já ouviu falar de Sirianos? Não. Os Sirianos, eles são seres muito antigos e avançados, né? Eu estou lendo aqui agora, que eu deixei anotado. Eles são considerados os responsáveis por transmitir o conhecimento para civilizações antigas, entendeu? Porque, por exemplo, foi eles que ajudaram os egípcios a construir as pirâmides. Você sabia disso? Lá vem a pessoa que fala sobre os alienígenas e as pirâmides, né? Cara, tá na cara, velho. Olha só pra você ver, é óbvio que foi os alienígenas que construiu a pirâmide. Você acha que não? Eu tinha uma professora de história que a gente falava isso com ela e ela ficava revoltada. Ela não aceitava isso de forma alguma, né? Então, é até engraçado falar sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas que acham que é bobagem, né? Mas eu, com meu vasto conhecimento na área, tenho certeza absoluta que foram os alienígenas que ajudaram a construir as pirâmides. Sua professora, ela com certeza tinha algum chip na cabeça que impedia ela de enxergar a verdade. Provavelmente. Você sabe que isso coloca chip na cabeça das pessoas, né? Sim, provavelmente. Foi isso mesmo que aconteceu. Não tem outra explicação. Eu tenho certeza. Porque, igual o pessoal fala que os blocos das pirâmides, eles têm um corte muito rente. Que hoje em dia, 2020, você só consegue fazer aquele corte rente daquele jeito usando laser. Hoje. Então como que os egípcios fizeram isso? A não ser que os egípcios
Eram os alienígenas. Caramba, pode ser isso também. Ou, na verdade, eles podem ter sido criados por alienígenas. Já parou pra pensar? Às vezes, porque tem umas teorias aí que falam que os alienígenas vieram pra cá e ajudaram a semear a vida na Terra. Mas nós vamos chegar nisso um pouco mais pra frente, eu acho. Calma. Ou não? Calma. Agora me elucida a minha curiosidade, que eu quero saber o que você tem a falar sobre alienígena. Eu quero falar sobre o meu contato que eu tive. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu lembro, eu estava dormindo e eu falei isso com todo mundo e ninguém acredita em mim, mas eu tenho certeza absoluta do que eu escutei. Eu, como sempre acordo, né, de madrugada. Até hoje eu acordo todos os dias, eu acordo de madrugada. E todo dia eu escutava um barulho metálico e esse barulho metálico ele sempre ficava durante toda a madrugada. E o cachorro começava a latir muito, muito, muito. Quando o barulho ficava mais intenso, mais forte, ele parava. Beleza. Depois disso, foi passando os dias, né? Já ficou algo comum e eu tava morrendo de medo. Eu lembro que eu tava de madrugada, assim, eu sentia o meu corpo levantando, assim, levitando, sei lá. Meu Deus. Muita gente já não vai acreditar no que eu tô falando, mas é verdade. Aí começou um clarão muito forte e o barulho prolongou mais ainda. Então eu tenho certeza que eu ia ser abduzida ou eu fui e não lembro de nada. Tenho Às certeza. vezes você foi. Às vezes você foi abduzida. Você acordou com a bunda doendo? Sim. Porque pode ter colocado a sonda anal. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha só, você tá falando isso aí, hein? Eu tô aqui zoando, só que eu também já ouvi muitos barulhos de madrugada, assim. Esses barulhos metálicos. E eu não sei se você lembra uma vez que você tava falando pra mim que eu tava ouvindo esse barulho direto e eu comecei a ouvir também de madrugada. Aí eu acordei e eu acho que você me mandou uma mensagem ou me ligou falando que tava ouvindo barulho. Eu falei, eu também tô ouvindo esse barulho. Você lembra disso? Lembro. Queria... Você até falou que o Batman tava latindo muito e depois ele saiu correndo e chorando. Verdade. Pro pastor alemão, que pra era quem... super bravo. É, pra quem tá ouvindo aqui, tinha um pastor alemão lá em casa que chamava Batman. Não era o Batman de verdade que tava latindo. Mas é isso aí. E ele era um pastor alemão, assim, ele era bravo, assim, né? Ele era corajoso, né? Ele não era bravo, ele era dócil. Mas aí ele ficou... Aí no dia que eu tava vendo esse barulho, desse jeito, o cachorro, ele saiu correndo, chorando e ficou escondido. Aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, caralho, velho. E depois que eu tomei coragem, eu fui lá pra fora, né? Eu consegui abrir lá fora. Eu chamava o cachorro não vinha de jeito nenhum. O cachorro tava morrendo de medo. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu entrei pra dentro de casa e óbvio que eu me coloquei até a cabeça debaixo da coberta, porque, né? É a proteção máxima. A proteção máxima dos covardes é ficar debaixo do cobertor, porque nada te pega. Pois é, coincidências? Acho que não. Acho que não. Olha só, tem outra. Eu vou falar aqui de outra raça de alienígenas. E aqui a gente começa a entrar num assunto mais perigoso, sabe? Assim, porque, não sei se você sabe, mas existem os alienígenas Greys. Lembra dos Greys? Sim. Os Greys, eles são uma espécie de alien mais famosa, né? Que tem muitos filmes e tal. E existem dois tipos de Greys. Existem os Greys baixos, né? Que são aqueles que todo mundo vê, assim, que é aquela imagem de alienígena mais conhecida, mais famosa, né? Que são aqueles baixinhos, né? Que tem aquele cabeção, aquele olhão preto, e aquele olho bem grande, assim, bem marcante, né? E eles se comunicam com as pessoas telepaticamente, né? Você só ouve a mente deles, a voz dele na mente de vocês. E esses Greys, eles são criados, sabe pra quê? Eles são criados geneticamente para poder cumprir funções de pesquisas. Ou seja, são eles que pegar a nave, vai dar um rolê... São eles que sequestram as vacas. Abduz a vaca lá. Abduz a vaca, direto. Aí você pensa, mas são criados, então quem criou eles? Aí eu te respondo, quem criou os Greys baixos são os conhecidos como os Greys altos. Que assim, eles são fisicamente a mesma coisa, só que eles são altos.
E assim, tipo, eles aparecem até em alguns filmes. Igual tem um filme que eu gosto muito, que eu sempre morri de medo quando eu era pequeno, que eu assistia, chama Fogo no Céu. Eu já comentei com você sobre esse filme, não já? Fogo Já, no Céu. eu acho que até a gente viu esse filme depois. Eu não lembro, eu só sei que Fogo no Céu era um filme que eu via quando eu era pequeno e eu morria de medo. E os protagonistas, entre aspas, desse filme são os Greys Altos, né? E eles possuem, né, assim, uma estatura bem elevada, eles são pálidos e não têm cabelo. Mas só que parando pra pensar bem, eu acho que nenhum alienígena tem cabelo, mas tudo bem. E aí eles são considerados uma raça muito avançada e eles são egocêntricos, né? Ou seja, ele parece aquele seu vizinho chato. Ele parece aquele seu vizinho chato, alto, careca, que é muito arrogante. E dizem que eles eram como nós no passado, né? Mas de tanta experiência genética que eles fizeram e tal, parece que eles perderam a capacidade de se reproduzir, né? E de ter emoções, essas coisas assim, né? Então, em todas essas abduções que eles fazem, tanto os baixos como os altos, eu acho que são os baixos, né? Porque os baixos que foram criados justamente para poder fazer essas experiências genéticas, né? Eles dizem que eles pegam as pessoas e eles estão tentando criar uma raça híbrida entre humano e alienígena, né? Para tentar fazer com que eles consigam recuperar o corpo antigo que eles tinham. E aí eles pegam algumas mulheres, fecundam as mulheres, e pegam alguns homens e obrigam eles a ter uma relação sexual com uma mulher alienígena. Nossa. Entendeu? Aí eu fico pensando, será que a mulher alienígena tem 3 peitos? Porque todos os filmes que eu vejo, as mulheres alienígenas têm 3 peitos. Bom, mas isso à parte, tem até um caso famoso, que é o caso de uma mulher chamada Giovanna Poda, ou Giovanna Foda, não sei, que ela diz que ela tem sido visitada por alienígenas desde os 4 anos de idade, Bianca. 4 anos. Eu fui visitada uma vez só. Ela foi visitada por alienígenas 4 anos de idade. E assim, desde essa época até ela ficar adolescente, eles sequestravam ela para poder fazer testes de genética com ela, testes de sangue e tal. Só que o problema é que ela diz que depois que ela começou a ficar fértil, as coisas começaram a piorar, porque aí eles começaram a abduzir essa moça e inseminava ela, e ela ficava grávida de alienígena, Bianca. E ela diz que ela ficou grávida 18 vezes de alienígenas. Meu Deus. E ela falava que quando chegava assim no 2º mês de gestação, eles retiravam o feto, sabe? Retiravam o feto dela, e eles sempre deixavam marcas no corpo dela e também algumas marcas fluorescentes. E tem até um documentário aí dela e tal. Se vocês tiverem alguma curiosidade, é só vocês pesquisarem aí no Google, no YouTube, Giovanna Foda. Ou Poda. Que vai aparecer um documentário dela lá, falando que ela ficou grávida 18 vezes de alienígena. Olha, isso aí deve dar uma pensão muito boa, viu? Porra. Então assim, a gente tá falando isso aqui pra vocês poderem abrir os olhos, viu, galera? Porque o que mais tem por aí é gente fazendo relatos sobre alienígena, que um monte de gente viu um monte de coisa, viu luzes no céu, viu gente sendo abduzida. E, gente, não é possível que nada disso não seja verdade. Só porque é um cara lá do interiorzão que foi abduzido, e a gente não vai acreditar. Porra, pra mim tá mais que óbvio que foi. Pelo amor de Deus. Existe alienígena sim, entendeu? E esses casos aí são casos reais. Isso. A Bianca, que é a especialista, ela tá aqui fazendo um contato de 4º grau comigo aqui pra poder provar. Falando em contato de 4º grau, esse filme ele mexeu muito com a minha cabeça. Sim, eu não vi esse filme antes de ter a minha abdução. Sua abdução não, seu contato. Meu contato, meu contato. Esse filme, pra quem nunca viu esse filme, ele chama Contato de 4º Grau. É um filme muito bom, inclusive. E esse filme eu fiquei com muito medo dele. E até o Everton ficou com medo, né, dele. Eu fiquei um pouco cagado, porque esse filme é bem o que é mais engraçado é porque agora que a gente mora em um lugar onde tem uma pequena mata,
A gente tava falando sobre esse filme, e nesse filme tem uma coruja lá que Ah, é verdade. sempre aparece quando vai acontecer alguma abdução. E coincidentemente ou não, aqui apareceu uma coruja de noite. Aí eu fiquei com muito medo. Ô, gente, olha só pra Eu você já ver. pensei, meu Deus, é um sinal, eu já posso me preparar, não acredito nisso. Gente, olha só pra você ver. Olha que coisa sinistra. Porque nesse filme, toda vez que os alienígenas vão fazer um contato, a personagem sempre vê uma coruja lá, na janela. Aí, nesse dia, que eu e a Bianca a gente tava falando sobre alienígena, a gente olha pra janela à noite e tinha uma coruja na árvore olhando pra gente. A gente ficou com muito medo, cara. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar também é da Área 51, que lá com certeza os alienígenas estão lá, na Área 51. Você pode ter certeza. E aqui em Minas Gerais, a gente teve o caso de Varginha, né? Lembra da Varginha? Sim, Que inclusive eu e a Bianca depois nós vamos lá visitar Varginha. vamos. Que a Bianca ela quer visitar o... São Tomé das Letras. A Bianca quer ir em São Tomé das Letras, né? Pra ela ir lá nos portais etéreos que tem lá. Eu amo isso, e é outro tema que a gente vai abordar depois, como eu também sou muito experiente. Nós vamos abordar um tema etéreo depois, nesse podcast? Sim. Meu Deus. Bom, a gente vai depois abordar isso, então já que a Bianca tá falando que a gente já fala sobre isso, então nós vamos falar. E eu não sei se vocês sabem, mas o ET de Varginha, que foi capturado lá em Varginha, obviamente, ele foi trocado, ele foi dado para os Estados Unidos em troca dos Estados Unidos mandar um brasileiro para o espaço, que foi o Marcos Pontes, que é o nosso atual ministro da Ciência. Você já ouviu falar disso, Bianca? Não, Ué. chocada. É uma teoria muito boa. O que o pessoal fala e é a verdade. O alienígena de Varginha, ele foi dado para os Estados Unidos em troca da NASA mandar um brasileiro para o espaço. Que eu acho uma troca bem bosta, na verdade. Se é que eles foram para o espaço, né? Essa é a verdade. Bom, agora a gente sabe que eles foram para o espaço, mas para a Lua duvido que eles foram, né? Olha só, eu vou falar pra você aqui que pra mim é a raça mais perigosa alienígena, que são os reptilianos. Os reptilianos estão entre nós, você sabe, né? Os reptilianos estão entre a gente. Só não vê que, não é possível que as pessoas não veem, não A conseguem. Márcia Sensitiva já falou que ela viu. Eu acredito em tudo que essa mulher fala. E somente a minha opinião importa, vou deixar bem claro. A Márcia Sensitiva, eu não sei se vocês já viram. A entrevista da Márcia Sensitiva, ela falou que viu uma pessoa andando assim, e quando a pessoa virou, ela viu a cauda da pessoa, do reptiliano. Então, gente, abram os olhos, o reptiliano pode estar aí do seu lado. E tem os traços que ela fala no vídeo dela que tem como você identificar o reptiliano. A pupila dos olhos da pessoa, ela é tipo um risquinho. Então você repara bem, talvez seu namorado seja um reptiliano e você nem sabe. Tipo um olho de gato assim? Sim. Meu Deus. Eu não sei se você já viu, não sei se você já conhece essa mulher. Ela chama Márcia Sensitiva. No vídeo dela, ela falando que ela é tão elevada, né? Não é assim? Ela é tão elevada que ela consegue identificar os reptilianos. Ela vê a cauda deles. E assim, né? E a gente tá aí e tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque essa raça é extremamente perigosa. E os reptilianos, eles também, assim como os Greys, eles têm duas subdivisões aí. Tem os alfa-draconianos. Eles têm uma inteligência muito superior do ser humano, né? E eles são muito altos. E eles chegam a medir de 6 a 8 metros de altura, amigo. A cor da pele deles é uma cor de pele bem branca. E eles podem ver no escuro, né? Como quase todos os répteis. E eles percebem tudo ao seu redor. E também são muito observadores e curiosos. E têm uma audição e um olfato muito bons. São muito sensíveis.
e eles ficam desconfortáveis em torno da música e de alguns outros tipos de sons. E eles preferem bastante o silêncio. E a outra subdivisão também são os draconianos. E eles chegam a atingir assim, 3, 4 metros de altura. Um pouco menor do que os alfa, mas são menores, mas são altos também. E eles são a classe mais temida, né? Porque são guerreiros, eles são extremamente fortes, eles são muito agressivos, né? Eles são bem inteligentes e também têm sentidos bem aguçados. E, Ou assim, seja, eu sou uma draconiana. Revelação. então, assim, os draconianos, os alfa pelo menos, chegam a ter quase 8 metros de altura. Você só tem 1,60, Bianca. Como que você é uma reptiliana? Eu falei que eu sou draconiano. Então, mas mesmo assim, o draconiano tem 3 a 4 metros de altura. Olha só pra Porque você. eu sou camuflada. Então é só você ver. É isso aí que eu fiquei pensando. Porque, pô, como que um alienígena de 8 metros de altura vai passar despercebido, cara? Só que... Eles estão camuflados entre nós. Eles estão camuflados? É verdade. Então, mas aí como que é a camuflagem deles? Será que a camuflagem é Eles tipo a têm mística do X-Men? Eles têm um dispositivo tipo Ben 10. Não, então não é dispositivo tipo Ben 10. É tipo você assistiu aquele X-Men Evolution? Você lembra do Noturno? Que ele tinha um reloginho que o professor Xavier fez pra ele? Isso mesmo. Então deve ser tipo isso. Eles colocam assim, eles fazem o relógio, né? E fica tipo um holograma na frente deles, né? E é por isso que a massa sensitiva consegue ver o rabo deles. Porque ela é sensitiva. E ela consegue ver através do dispositivo. Óbvio. Exatamente. Caralho. Mano, é isso aí, cara. E, então assim, né? Então, A verdade tá na nossa cara. Você não enxerga porque você não quer. Ou porque você não é sensitivo o suficiente. Essa é a verdade. E também, meu, olha só, eu vou te contar aqui uma coisa que talvez você não saiba. Tem também um outro tipo de alienígena, que são os alienígenas deuses, digamos assim. Já ouviu falar eram os deuses astronautas? Sim. Eu vi isso no History Channel diversas e diversas vezes. Todo dia que eu ligava a TV tava passando o mesmo documentário. Com Tsukalos? Exatamente. Tsukalos é aquele cara do Aliens, do meme. Eu amo ele. Ó, eu vou te falar aqui que, não sei se você conhece o Astacheran. O Astacheran, ele é filho de Crastron Tra. Eu conheço, ele mora ali na esquina. O Crastron Tra, ele é o Capelita Supremo, sabe? E ele ascendeu ao planetério através da sua iluminação psíquica. E o Astacheran, junto com seu pai, o Crastron Tra, os dois, mais um grupo de extraterrestres, conseguiram escapar do planeta deles, antes do planeta deles explodir. E o nome do planeta deles era Capelha. E agora eles se comunicam e influenciam a raça humana com as suas habilidades psíquicas. E o objetivo deles é proteger a gente de nós mesmos e também de ameaças externas. O planeta deles, Capelha, foi destruído por causa da ganância e da degradação da moral da sociedade. E eles não querem que a mesma coisa aconteça com a gente, com a raça humana. Então eles ficam se comunicando com a gente e tal. E o Astacheran e o Crastron Tra, eles querem impedir o avanço dessas características na sociedade humana, para impedir que o nosso planeta também se destrua. Entendeu? E as ameaças externas que eles falam também tem a ver com o planeta Hercólobos. Que tem várias teorias sobre os Hercólobos, que nós vamos falar sobre isso depois, e também querem proteger a gente de outras raças alienígenas, tipo os reptilianos, por exemplo, que eu e a Bianca, que a gente já falou que já se infiltraram na sociedade humana, né? E o Astacheran, ele é o defensor das sociedades galácticas, e ele tem a função de manter o equilíbrio do universo. E um dia, Astacheran vai voltar pra Terra. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. E aí, Bianca, você tem mais alguma coisa pra falar sobre alienígena aqui agora? Uma teoria que eu tenho, eu já vi em vários lugares também, né? Várias pessoas já falaram isso, que os alienígenas são a raça humana vindo do futuro. Ah, já ouvi falar isso também. E isso eu acho muito interessante, porque se a gente vai buscar a teoria e fica pensando na teoria a fundo,
realmente tem algumas coisas assim que a gente consegue se identificar muito. Então, eu só queria falar isso para vocês pesquisarem sobre isso, porque é muito legal. E é isso. É realmente muito interessante. Olha aí, então, eu não sabia que você era tão especialista assim em alienígenas. Sim, eu falei muito, vocês puderam perceber que eu tenho um amplo conhecimento. É, um amplo conhecimento, de fato. Eu não sabia que você era tão especialista assim. Sim. Quem sabe a gente não faça mais programas depois falando sobre isso, que eu acho importante, porque tem várias coisas que a gente pode trazer, né, pra vocês, que eu quero, todo mundo que tá aqui ouvindo, eu quero que vocês saibam que isso que a gente tá fazendo não é uma piada. A gente tá falando muito sério que, esse podcast, ele vai servir pra você poder esclarecer a sua mente. Compartilhe esse podcast com as outras pessoas pra poder contribuir com o despertar da humanidade. Porque tem muita gente que tá chipado por aí, né? Chipado que eu falo não é querendo achar um crush, mas sim com chips na cabeça, que eu tenho impedindo o desenvolvimento da sociedade. Porque a gente aqui, nesse governo do Bolsonaro, nós temos que falar a verdade pro cidadão brasileiro. E pau no cu. Pau no cu dos prejudicados. E é isso, galera. Eu espero que vocês despertem para a realidade. A verdade está na cara de todo mundo. Só não vê quem não quer. I want to believe. Que musiquinha foi essa? A música. A música dos alienígenas?